do trânsito. Pessoal, agora chegou a hora do nosso debate, que a gente vem, da nossa discussão, da nossa roda de conversas que a gente vem anunciando desde o início do Jornal da Manhã. A gente tem convidados de peso aqui, nomes importantes. Para essa discussão, que vai falar sobre a retomada do comércio aqui na Bahia, nós convidamos o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, também um dos maiores infectologistas aí do país, Dr. Davi Wipe, e também o epidemiologista e pesquisador Antônio Silva Lima Neto, que faz parte do Comitê de Gestão da Covid-19 no Ceará. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Quero começar perguntando, então, ao Dr. Davi Wipe, como é que foi a retomada do comércio, né, na maior cidade do nosso país, como é que ficou a taxa de crescimento e também a letalidade depois da retomada do comércio em São Paulo. Muito bom dia a todos, secretário, prazer. A Bahia está quente, aqui está frio, mas a retomada é sempre um desafio. Nós temos o Plano São Paulo, esse Plano São Paulo foi concebido pelo Centro de Contingência, que envolve epidemiologistas, pneumologistas, infectologistas, geólogos, estaticistas, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo. Então, nós faseamos em cima de cores, cor vermelha, laranja, amarela, verde e azul. E nós precisamos atingir objetivos em cada fase para passar para outra. Então, os indicadores, número de óbitos por 100 mil habitantes, número de internados por 100 mil habitantes, ocupação de leitos para Covid, ocupação de leitos de UTI para Covid, letalidade, mortalidade e ocupação de leitos. Então, nós criamos os critérios e demos pesos para cada um desses critérios. Então, para cada fase passar para outra, você tem que preencher critérios. E você vai adicionando comércio, indústria, e tem uma coisa muito interessante. No plano inicial, São Paulo teve 74% da sua movimentação econômica mantida. As indústrias não pararam, todos os serviços de saúde permaneceram, mas de qualquer forma um impacto muito grande no comércio, restaurantes, etc. Quero iniciar por uma coisa, não tem verdade absoluta, não tem o fato, vai dar certo, é um dia a dia, hora a hora, e eu entendo a abertura extremamente complicada. Não é simples. Doutor, obrigada pelas primeiras informações. Vou dirigir a pergunta agora ao secretário estadual aqui, né? Fábio Mota, como é que você está analisando essa reabertura do comércio? A gente já tem aí quase 7 dias. Secretário Fábio Vilas Boas, como é que o senhor analisa essa reabertura, então? Muito bom dia, professor Davi Wipe, professor Tanta, satisfação estar com vocês nesse debate. Aqui na Bahia nós demos início a uma semana, completa amanhã, o processo. Nós tivemos a oportunidade de ver a experiência de São Paulo e nos preparar. Aconteceu aqui o que aconteceu em outras cidades, aglomerações nas portas dos shoppings e de estabelecimentos comerciais logo nos primeiros dias. Felizmente, houve uma conscientização das associações, dos lojistas, para disciplinar isso, e ao longo desses primeiros dias, já com 3, 4 dias, essas aglomerações foram sendo desfeitas. Muito importante, dentro dos estabelecimentos houve uma preparação e um cumprimento do que foi pactuado de distanciamento, de medidas de precaução, de modo que eu acredito que aqui na Bahia, essa primeira semana, a avaliação é positiva. A gente também tem para essa roda de conversas o epidemiologista e pesquisador Antônio Silva Lima Neto, que vai trazer a experiência do Ceará de Fortaleza. A princípio, Fortaleza teve uma taxa de crescimento muito alta, o comércio foi reaberto, mas está controlado. Como é que você traz esse exemplo, por favor? Bom dia a todos. Um prazer realmente estar aqui com vocês. A história aqui do Ceará, eu acho que todos nós, São Paulo, Bahia, bom dia, secretário, bom dia, doutor Davi, nós temos histórias diferentes, ao mesmo tempo com algumas semelhanças. No caso de Fortaleza e do Ceará, a gente teve um epicentro inicial na capital muito importante,
ou seja, uma transmissão muito veloz. Ainda, o nosso decreto inicial de isolamento social ainda foi em março, dia 19 de março, e mesmo assim, mais ou menos na transição de abril para maio, nós tivemos que ir para um regime de isolamento social rígido, que seria o chamado lockdown. Esse lockdown ele durou do dia 5 de maio até o dia 31 de maio, quando a gente, naquele momento, definiu os indicadores para iniciar o protocolo de transição de retomada. E esse protocolo, mais ou menos como o doutor Davi mencionou, ele tem alguns parâmetros semelhantes em todos os locais, principalmente a questão da média móvel de casos por 15 dias ininterruptos, a redução da média móvel de óbitos, que às vezes demorou um pouco mais a reduzir, em torno de 10 dias, a gente definiu naquele momento, taxa de ocupação de leitos de UTI, enfermaria, Covid, e um detalhe que eu acho que todos também acompanham, que foi o cálculo diferenciado, regionalizado da taxa de contágio. Essa taxa de contágio, chamado R, ele teria que estar abaixo de 1. Então, naquele momento, quando a gente retornou em Fortaleza para a fase de transição, algumas cidades e algumas regiões do estado não retornaram. Então, Fortaleza foi a primeira cidade que era o epicentro inicial, que passou por esse regime de lockdown, que estava apta a iniciar. E quando Fortaleza iniciou, no dia 1º de junho, iniciou por uma fase chamada de transição, que ao contrário de São Paulo, a gente parou completamente. Essa fase de transição iniciou principalmente com medidas que liberavam as atividades com menor risco sanitário e impacto econômico maior, principalmente indústria e alguns setores do comércio, mínimos setores. E dali para cá, nós já passamos por 4 fases, todas elas com quedas ininterruptas de todos os indicadores. Então, nós estamos na 4ª fase, e nesse momento, por exemplo, Fortaleza vive essa 4ª fase, mas outras regiões com lapso temporal da epidemia estão em outras fases. Então, nesse momento, nós discutimos a questão das escolas, fundamentalmente, e dos grandes eventos. Nós estamos nesse momento e, felizmente, aqui em Fortaleza e na maioria das cidades do Ceará, a gente não teve que retroceder, porque esses indicadores eles são reavaliados semanalmente e, se necessário, você tem que parar o protocolo, parar o faseamento. Vou retomar a conversa, então, com o doutor Davi Wippe. Ele é coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo e queria que falasse agora sobre a influência, o impacto da retomada das atividades comerciais na taxa de crescimento lá em São Paulo, doutor. Eu acho que nós temos 3 desafios, todos nós. O primeiro desafio é a retomada, que vai acontecer a partir de 2 semanas após a retomada de cada setor. Segundo desafio, e esse eu acho que é o maior, é a volta às aulas. São Paulo, o estado de São Paulo, quando voltar às aulas, ele colocará no sistema de idas e vindas 15 milhões de pessoas. Lembrando que o estado tem 46 milhões e a área metropolitana 22 milhões. Então, contando alunos, educadores, transporte público, são mais 15 milhões. E o terceiro desafio são as eleições municipais. Eu faço parte do grupo do ministro Barroso, que tenta fazer as eleições mais cuidadosas, com todos os apetrechos sanitários, mas também com maior índice de votantes, a menor abstenção. Então, um enorme desafio. Eu entendo que as eleições do dia 15 e 29 de novembro, nós estaremos numa fase menos aquecida da epidemia. Agora, os resultados são esses. E o lockdown, eu acho extremamente interessante a discussão, porque ele é aplicado regionalmente, município a município. É complicado. No estado de São Paulo, imagine fazer o lockdown na área metropolitana com 22 milhões de pessoas. Só de ruas dos municípios que dão na cidade de São Paulo, são 1.172. E nós temos 300 favelas. Então, muitas vezes, o lockdown é até necessário, mas é muito difícil de implantar. Secretário Estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, que também é cardiologista formado pela Universidade Federal da Bahia, pergunta para o senhor agora qual o impacto. A gente sabe que ainda não tem 14 dias, que seria aí a margem que a gente vai começar a perceber o aumento de casos, mas qual o impacto que já se pode perceber no aumento de casos, na taxa de letalidade com a abertura do comércio na Bahia? Por enquanto não há qualquer impacto, completa agora, amanhã 1 semana, a gente espera que a partir da próxima semana, se houver impacto, será mensurado a partir da próxima segunda-feira. Nós hoje temos uma situação relativamente confortável, temos a mais baixa taxa de letalidade, a mais baixa taxa de mortalidade do Nordeste, a 21ª taxa de incidência por milhão de habitantes
no país e temos uma taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 72%. Portanto, nós temos um colchão para poder absorver qualquer eventual piora que essa abertura do comércio esteja trazendo. É preciso destacar que aqui na Bahia, Davi, nós adotamos uma estratégia cirúrgica e, embora ela tenha sido muito trabalhosa e demandado muito das autoridades, do governador, dos prefeitos, nós atuamos município por município, editando decretos todos os diários oficiais, nos finais de semana, fazendo reuniões com os prefeitos diariamente para poder definir estratégias de contenção, de propagação regional ou micro-regional. Com isso, nós conseguimos conter surtos na região cacaueira do sul da Bahia, no extremo sul, na região do sudoeste, na região do norte, e isso ajudou a fazer com que a média estadual se mantivesse baixa, e hoje nós temos uma situação de taxa de letalidade muito baixa. Nós estamos com menos de 2% de taxa de letalidade no estado da Bahia e na capital, que absorve a grande parte da alta complexidade. Isso não difere muito do que vem acontecendo no interior. Hoje eu amanheci apenas com 20 pacientes precisando serem internados em UTI em todo o estado da Bahia. Notícia boa, então, secretário. Antônio Silva Lima Neto, né, que é pesquisador, quero saber quais foram as medidas adotadas, então, no Ceará para que essa taxa se mantivesse sob controle. Inclusive, as praias também foram reabertas, experiência que a Bahia ainda não viveu. E no início dessa pandemia, a gente sabe, né, que uma das piores taxas era, então, no Ceará. O que é que foi adotado? Foi o comportamento das pessoas, dos moradores, ou foi o comportamento mesmo do vírus que fez essa taxa se estabilizar? Eu acho que as duas coisas, assim, uma das questões que foram centrais aqui, o doutor Davi mencionou a dificuldade de se adotar um isolamento social mais rígido nos moldes do lockdown europeu na nossa realidade. Aqui também foi, né? Evidentemente, você tem densidade demográfica muito elevada, você tem dificuldade de isolamento nas áreas mais adensadas, mais vulneráveis da cidade, com densidade de habitantes alta por habitação, né? Evidentemente que tem todas essas dificuldades de isolamento. No caso daqui, a gente teve que adotar porque a nossa curva ela tendeu à exponencialidade. Então, naquele momento, tinha que haver um bloqueio da circulação de pessoas. E aí eu chego no seu ponto das praias, né? As praias aqui, elas estiveram na fase 2, inicialmente, para atividades individuais, de lazer, esportivas em geral. E na fase 3 para 4 nas atividades, digamos assim, comerciais, que são barracas de praia que existem aqui em Fortaleza, em que você normalmente tem uma atividade ali comercial, de venda, etc., e que pode eventualmente ter algum nível de aglomeração. Nesse caso, nós tivemos que receber, essa coisa sempre trabalhosa, foram dezenas, às vezes centenas de protocolos diferentes dos mais diversos setores que são autorizados ou então recusados por uma comissão que envolve epidemiologistas e economistas do Estado. Então, foi mais ou menos assim que funcionou aqui, até que a gente pudesse entrar nesse nível de abertura também nas praias da cidade de Fortaleza, que vinha, de fato, naquele momento, com uma situação muito difícil do ponto de vista epidemiológico. Tanto Fortaleza como São Paulo enfrentaram um colapso no sistema de saúde, faltou leitos, e a Bahia não viveu isso ainda bem. Como é que o senhor vê isso, doutor Davi Wippe, por favor? Essa falta de leitos, a retomada do comércio em São Paulo? Não, São Paulo não teve falta de leitos. Nenhum paulista deixou de ser atendido e internado quando necessário. Eu falo isso com muito orgulho, porque o planejamento foi extremamente adequado. Para vocês terem uma ideia, quando começou a epidemia, nós tínhamos 3.500 leitos de UTI de adultos. E hoje nós temos quase 8.000 leitos. Então, São Paulo respondeu rápido. São Paulo tem uma característica que é bem regional. Há anos, São Paulo investe no sistema de saúde. Então, o Estado de São Paulo, o governo do Estado, nós temos 102 hospitais. E hospitais, vários deles, de grande complexidade. E a outra alternativa interessante são os ambulatórios de especialidades, inclusive os ambulatórios mais. Esses ambulatórios conseguem fazer diversos procedimentos cirúrgicos, diagnósticos invasivos, e a única condição é que o paciente não pernoite. Então, nós conseguimos suportar o esquema.
Eu falo isso com orgulho, porque olhando as grandes metrópoles do mundo, Nova York, o que aconteceu na Inglaterra, Itália, Espanha, França, os sistemas sucumbiram. E nós não, e o Brasil, em boa parte, não. Por quê? Porque nós temos um sistema único de saúde fantástico. Se esse sistema fosse tido, validado com a importância que tem, se esse sistema fosse adequadamente financiado, nós teríamos o melhor sistema. Então, São Paulo não sucumbiu. Hoje nós temos uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 67% e estamos relativamente confortáveis, mas muito preocupados com os fatos que eu citei anteriormente. Secretário Fábio Vilas Boas, a gente mostra aqui a média móvel. Em relação à taxa de crescimento da doença, a gente tem uma alta de mais de 30%, embora a taxa do número de óbitos esteja estável. O senhor tem segurança, então, de dizer que a reabertura do comércio, então, foi no momento certo? Como é que está essa situação em relação à média móvel que a gente sempre divulga? Essa é uma pergunta interessante. Qual é o momento certo? Se nós fôssemos aguardar o momento ideal, nós seguramente iríamos esperar aí mais um mês ou mais. Por quê? Porque aqui na Bahia a gente conseguiu esmagar a curva, a gente não achatou. Nós fizemos um deslocamento para a direita da evolução do número de casos fenomenal, fruto da ação de toda a sociedade baiana, de um movimento que nós começamos aqui já no mês de março, de máscara para todos, com financiamento coletivo de produção de máscaras de tecido, com a distribuição de álcool gel. Nós fomos o primeiro estado do Brasil a passar uma lei obrigando o estabelecimento comercial a utilizar álcool gel. Isso foi até no começo o motivo de reclamação dos comerciários que achavam que ia gastar dinheiro. Uma série de ações coletivas que nós, como sociedade, como povo, adotamos. E você vai na Bahia hoje, na rua, não tem uma pessoa sequer sem máscara transitando no sistema coletivo de saúde. Portanto, é muito difícil dizer se isso foi o momento ideal. Seguramente não era o momento ideal, mas era o momento possível. E nós tratamos durante 45 dias, reunindo técnicos do governo do estado, da Prefeitura de Salvador, pesando os números e os indicadores. Nós tomamos a decisão colocando na balança os riscos e benefícios, considerando os prejuízos para a sociedade do fechamento sustentado, da intolerância, do cansaço, da fadiga que as pessoas já manifestavam. Em breve ia começar a haver uma desobediência coletiva por cansaço. Então nós decidimos tomar essas medidas de abrir, flexibilizar, monitoradamente, com muita responsabilidade, acompanhando número a número. Quero agradecer, então, aos 3 especialistas. É importante essa discussão, essa roda de conversa, com informação que a gente combate, então, esse vírus. Conversamos ao vivo com o epidemiologista e pesquisador Antônio Silva Lima Neto, que faz parte do Comitê do Ceará, também com o maior infectologista do país aí, Davi Uip, e também com o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas. Davi Uip, que teve Covid, se recuperou ainda bem, está bem. Muito obrigada aos 3, um bom trabalho e até a próxima. Bom dia para vocês. Ó, pessoal, vamos mostrar agora...